bom estar novamente aqui com vocês no CONDEC, Congresso de Dependência Química, essa iniciativa que, embora virtual, vem sinalizando e abençoando muita gente com informações de muita utilidade na área da dependência química. Meu nome é Laura Maffei e hoje eu escolhi um tema para falar com vocês sobre a reinserção social do dependente químico. Uma temática bastante complicada, muito nova no Brasil. Nós hoje temos, não somos referência em reinserção social, estamos muito aquém dos países mais desenvolvidos e por essa razão eu trouxe algumas informações que eu quero compartilhar com vocês sobre um projeto, um modelo que foi aplicado e estudado na União Europeia na última década. Para dar início a essa exposição e contemplar também pessoas que não têm talvez tanta intimidade com a temática, eu vou iniciar nos recordando o conceito de dependência química. Dependência química, como todos nós sabemos, nós profissionais da área e algumas pessoas até empiricamente em suas vidas pessoais, é uma doença multifacetada, uma doença que afeta física, mental e espiritualmente o indivíduo. Esse lado multifacetado da dependência química acaba acarretando e trazendo para o dependente consequências em cada uma dessas áreas que vão interferir e alterar o processo de reinserção social quando iniciada a recuperação do dependente. Quando se fala da tentativa de reinserção social de um dependente químico, eu preciso avaliar cada um desses aspectos com determinado cuidado. Eu vou citar aqui alguns exemplos espaçados e de casos diferentes que eu tive contato ao longo da minha vida, em cada uma dessas vertentes que a doença afeta a pessoa acometida dela. A primeira é a vertente física. Quais são os aspectos que eu devo considerar de alterações físicas, as consequências do uso abusivo de droga, da dependência química? Que tipo de consequências vão perdurar até o momento de recuperação, onde já vai estar estacionado o consumo, o uso ou o abuso de drogas? Sabemos que alguns dependentes químicos, durante a sua adicção ativa, a sua dependência química ativa, adquirem doenças que acabam tendo que acompanhá-los para o restante da vida. Doenças como DST, doenças como AIDS, como alguns contraem hepatite C, outros desenvolvem doenças de depressão, transtornos, comorbidades, bipolaridade, transtornos paranoides, doenças físicas e mentais que vão interferir na reinserção desse paciente. Então eu preciso compreender, enquanto sociedade, que a reinserção de um dependente químico não consiste única e exclusivamente em enxertá-lo dentro do sistema social, dar um emprego a ele e uma possibilidade de estudo, sem considerar o que ele carrega de consequência no seu uso, da sua ativa com a droga. Além das doenças propriamente ditas, existem casos onde o dependente é acometido de um acidente de trânsito, perde mobilidade, muitas vezes pode ser dependente, passar a precisar de uma cadeira de rodas, se tornar cadeirante, ter uma deficiência física permanente que o colocará numa outra categoria no ato da reinserção social, porque ele vai poder se beneficiar então também dos favorecimentos que são previstos em lei para os portadores de necessidades especiais. Temos que considerar os que têm alguma sequela, alguma doença, algum transtorno mental que possa afetar o seu convívio social e que necessite de um tratamento que vai passar o momento da internação, vai ser um tratamento de remédio muitas vezes de uso contínuo, algumas vezes para o resto da vida, e eu preciso ter atenção e cuidado para poder acompanhar esse dependente quando ele for realmente, efetivamente realizar a reinserção social dele como um cidadão produtivo em nossa sociedade. Dando sequência a esses aspectos e a essas vertentes que são produto de uma adicção, de uma dependência química nativa, onde há essa afetação por parte da doença, não podemos esquecer da questão da espiritualidade.
E na dimensão espiritual também é necessário que esse agente, esse indivíduo, consiga se reinserir socialmente, tendo, não importa que tipo, eu quero deixar claro que aqui não está se falando de religião, está se falando de fé. Esse resgate da fé, esse reencontro com a sua crença, também faz parte da reinserção social, já que o ser humano, cada vez mais a ciência tem admitido que somos corpo, mente, físico, né, e espírito. Hoje em dia, algumas correntes da ciência já admitem, inclusive, essa necessidade da espiritualidade ser tratada também como um lado da saúde, da qualidade de vida. Então, partindo da mesma premissa de tentar também levar a informação ao público que não tem tanta intimidade com a temática da área da dependência química, eu vou dar uma relembrada com vocês dos tipos de prevenção que nós utilizamos atualmente no universo da dependência química. Hoje em dia se trabalha com a prevenção universal, que, para quem não sabe, é aquela prevenção que é feita indiscriminadamente para todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês associarem. Por exemplo, na TV, quando há um comercial de bebida alcoólica, aparece lá bem pequenininho, infelizmente, beba com moderação. Isso é uma estratégia de prevenção universal. Aquele beba com moderação, ele é lido por qualquer pessoa, seja ela usuária ou não de bebida alcoólica. Assistir o comercial vai ter acesso àquela informação. A isso chamamos de prevenção universal. A prevenção seletiva é a prevenção que é feita para um determinado grupo. Quando eu decido, por exemplo, fazer uma palestra de sensibilização ao tema para iniciar um projeto de prevenção numa escola com um grupo de adolescentes. Ou quando alguém é convidado a ir fazer uma ação de prevenção numa instituição que faz correção de menores, onde tem menores infratores. Ou ainda, quando tentamos fazer a prevenção num local onde consideramos que aquele público é mais vulnerável à acessibilidade e ao encontro para usar ou abusar de drogas. Temos ainda a prevenção indicada. E é essa a mais importante para a temática que estamos tratando aqui, que é a reinserção social. A prevenção indicada, ela é aquela prevenção que é feita já para quem é abusador ou desenvolveu a dependência química. Ou seja, uma vez que a doença não tem cura, uma vez que o CID-10 e a Organização Mundial de Saúde atestam que dependência química não tem cura, precisamos considerar toda a ação ao longo da recuperação como um tipo de prevenção. É a prevenção indicada. Para quem já tem algum contato com a área, é a famosa prevenção à recaída. É o que se faz quando se entra em recuperação. Partindo da premissa também que só estamos nos recuperando um dia de cada vez, sabemos que todos os dias as ações que vamos implementar no dia são ferramentas que vão nos fortalecer ou não na prevenção à recaída, para que possamos manter a reinserção social tão desejada. Portanto, entender o caráter prevencionista da reinserção social é um aspecto muito importante para quem deseja realizar alguma ação nesse sentido. Quando eu falo de reinserção social do dependente químico, eu preciso ter o discernimento e compreender que, embora aquele dependente químico não esteja mais utilizando nenhum tipo de droga, embora ele já esteja usando e desfrutando a sua abstinência total na maioria das vezes, em que se vai fazer a reinserção, eu preciso considerar as limitações e as características que a doença da dependência química traz para a personalidade dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês que quando um dependente químico sai de uma clínica, ou quando ele está internado numa clínica e começa a vislumbrar a sua reinserção, o seu movimento de retorno à vida laboral, à vida acadêmica, é muito comum que nós encontremos pacientes com sonhos quase que fantasiosos. Eles vivem uma ilusão, muitas vezes, do que eles vão encontrar lá fora. Alguns sonham demais, outros sonham quase nada.
Existem pessoas que têm uma personalidade predisposta a empreender e que dentro da clínica mesmo eles montam empresas e vendem o melhor produto do mundo e vão estourar nas vendas e vão virar um Bill Gates. Eu preciso, enquanto profissional, compreender que esse é um aspecto também, um reflexo da grandiosidade que acomete a maioria dos dependentes químicos e que isso é alimentado durante a sua relação com a droga e não vai ser em 3 meses, ou em 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos que vai se conseguir fazer com que o indivíduo perceba a sua grandiosidade, trabalhe sua grandiosidade e consiga se manter num patamar nivelado com a realidade que ele vive. Existe também um outro aspecto que é preciso se considerar, que é a questão da imaturidade emocional do dependente químico. Sabe-se que quando o usuário começa a utilizar as drogas e depois que ele se torna um dependente químico, costumamos falar no meio terapêutico que ele estacionou a evolução emocional dele ali no início do uso. E quando eu falo de estacionar a evolução emocional, eu estou afetando diretamente uma parte muito importante para a vida laboral, que é a inteligência interpessoal. Essa pessoa vai, muito provavelmente, ter que passar por um processo de readaptação para conseguir se relacionar saudavelmente com outras pessoas. Essa pessoa precisa fazer um trabalho terapêutico e usufruir de todas as ferramentas possíveis para que ela consiga conviver e ser reinserida na sociedade, apesar daqueles aspectos e daquelas lacunas que para ele ainda estão lá atrás. Ele não acompanhou. É possível, mas é necessário que haja esse olhar e essa percepção também de quem cuida. E então, hoje em dia, já se sabe que o grande desafio do tratamento da dependência química não é manter o indivíduo internado. Manter alguém abstêmio de drogas num ambiente protegido é a coisa mais fácil que se pode fazer. A coisa mais difícil e maior desafio do tratamento da dependência química é a reinserção social. É como devolver esse indivíduo em condições psíquicas, físicas, mentais, espirituais, de estar reinserido com qualidade de vida na sociedade, compreendendo e tendo consciência dos aspectos da vida dele que tem que ser desenvolvidos para poder equiparar-se ao que seria pressuposto pela idade cronológica que ele carrega. Os Estados Unidos percebeu isso. Hoje em dia, nos Estados Unidos, as internações são bem curtas, são quase que períodos de desintoxicação. E o que eles priorizam são as sponsors house, são casas do padrinho. São casas que começaram sendo criadas para fazer a reinserção de ex-presidiários, mas que hoje já há um movimento que vem se voltando para acolher também dependentes químicos que estão em fase de reestruturação da vida e de reinserção social. E como na vida nada se cria, tudo se copia, não me envergonho nem um pouco em estudar outros países e outras metodologias que estão sendo aplicadas em lugares que estão à frente das tentativas brasileiras. E aí, nessa pesquisa, eu me deparei também com as iniciativas da União Europeia, e é esse material que eu quero compartilhar com vocês. A União Europeia se reuniu e, durante 2 anos, promoveu uma troca de experiências bem-sucedidas entre 4 países: Itália, Espanha, Suécia e Croácia. E como não daria tempo de falar de todo esse projeto nesse momento que eu vou ter com vocês, eu destaquei um modelo de uma instituição italiana para que eu possa compartilhar algumas das iniciativas que têm permeado o tratamento, sobretudo a reinserção social feita na União Europeia. O nome do projeto é RRR, Reabilitação para Recuperação e Reinserção. Ele descobre, logo numa primeira fase, que a reinserção social deve começar no primeiro dia do internamento da pessoa na instituição. Ou seja, quando a pessoa chega para o tratamento, ela já vai passar por uma anamnese, onde os profissionais já estarão, naquele momento, tentando alinhavar estratégias
para que a reinserção social dele seja efetivada e seja conduzida desde o primeiro dia da internação. A instituição San Patrignano, na Itália, é uma ONG que não tem fins lucrativos e todos os seus internos não pagam nada pelo tratamento. Ela considera que a reinserção é parte integral do programa de recuperação. E alguns pontos ela vem fortalecendo e descobrindo que são efetivos para que o resultado seja bom lá na frente, quando aquele usuário sair da internação. A instituição inicia o processo de reinserção desde o primeiro dia do tratamento. Uma outra coisa e um outro ponto que ela considerou muito favorável e crucial é a primeira visita familiar. Essa visita, esse encontro, quando bem mediado, quando bem preparado, pode ter uma importância sine qua non na qualidade de reinserção que aquele usuário vai ter. Um outro aspecto que me chamou a atenção, o apadrinhamento é exercido desde o primeiro tempo dentro da instituição. Sempre que alguma pessoa consegue compreender a vertente do programa, consegue se adequar ao programa, ela é convidada a apadrinhar alguém que está chegando e que está sendo iniciado naquele tratamento. Esse apadrinhamento devolve e colabora para a autoconfiança, a autoestima e o sentido de servir e de produzir, que é o que fazemos na sociedade normal. Ali dentro, mesmo estando em ambiente protegido e internado, ele ali dentro já consegue produzir e ser reconhecido por alguém, no caso o paciente que está recém-chegado, como alguém que está servindo a ele, que está tendo uma responsabilidade em ter aquele serviço de ser como um guia itinerante no tratamento que está sendo praticado por ambos. Infelizmente, eu já presenciei em alguns lugares onde a visita domiciliar é temida dentro do aspecto de que, ai meu Deus, ele vai de visita domiciliar, talvez ele não volte. Na verdade, a visita domiciliar é praticada e o melhor é que ela seja praticada o quanto antes. Para vocês terem uma ideia, nesse modelo da União Europeia não existe data prevista para ser o limite da visita domiciliar. Aqui no Brasil, muito comumente, quando se interna alguém, já se fala para a família, olha, a primeira visita é depois de 3 meses, 4 meses, 1 mês, varia de lugar para lugar. Essa visita, segundo os europeus, ela não pode ser pré-determinada, porque ela vai depender do andamento da vida e do contexto social, de indivíduo para indivíduo. O tempo que é bom para um, nem sempre será o mesmo tempo bom para o outro. Então, o que eles fazem? Começam sempre que possível, o mais rápido possível, a visita domiciliar, fazem dessa visita, a priori, uma visita semanal. Essa visita domiciliar, ela também é chamada pela União Europeia como verificação, porque ela vem realmente cumprir o papel que deveria ser a visita domiciliar, que é permitir ao dependente químico que verifique e permitir à família que verifique quais são as maiores dificuldades do convívio, do traslado, da locomoção, de lidar com dinheiro. Muitas vezes, quando eu trabalhava em clínicas, a família vinha me perguntar, olha, meu paciente vai sair amanhã, o que eu faço? E eu já tive até parentes de pacientes, né, genitores de pacientes, que queriam pedir licença no trabalho para ficar os 4 dias com o filho durante a visita domiciliar. A visita domiciliar não é um momento de recreação nem de matar a saudade. A visita domiciliar é um momento onde aquela pessoa que está fora do contexto familiar deve voltar para o contexto familiar com a rotina que o contexto familiar tem. Então, se a mãe vai sair para trabalhar, ela sai para trabalhar. E aí, essa visita é chamada de verificação. Para quê? Para que o dependente químico possa detectar ali os seus níveis de vulnerabilidade, as horas em que ele sente vontade de usar, se é quando fica sozinho, se é quando está num programa com a família do qual ele não gostaria de estar participando.
se ele tem habilidade para pegar o dinheiro e comprar o pão na padaria, se ele sente o desejo de usar quando dão o dinheiro para ele ir comprar o pão na padaria. É uma visita de verificação. A ideia é que essa visita se repita semanalmente e que, à medida do internamento ou da internação, como preferirem, ele possa ter cada vez visitas mais longas e menos espaçadas. E essa transição vai ser uma transição paulatina. Então, pode ser que numa semana o dependente químico vá para casa, corra tudo bem e ele volte. E na outra semana, na primeira saída, ele fique bem e aí na segunda ele não fique e precise ficar um tempo maior dentro da instituição, trabalhando aquelas dificuldades que ele enfrentou. Então é muito triste quando não vemos esse processo sendo feito da forma devida. Aqui no Brasil, realmente a visita domiciliar, ele vai para casa e na maioria das vezes, eu não tenho medo de falar besteira aqui, porque já vivi isso. Porque na maioria das vezes, o que nós presenciamos é a família buscando o seu dependente químico, passando aqueles 2, 3 dias com ele como se ele fosse uma criancinha de 8 anos de idade, levando de carro, levando da namorada, indo com ele à rua, levando para jantar e monitorando os minutos dele no banheiro, os minutos dele na portaria do prédio. Não é por aí que vamos conseguir atingir uma qualidade de visita domiciliar. A União Europeia está de parabéns, no meu ver. Dar o nome de verificação é a palavra correta. Essa visita é o momento do dependente químico verificar o que é um risco para ele mesmo. Num segundo momento, nessa instituição, o dependente químico vai passar pelos pilares que a instituição considera relevantes para a reinserção social. O primeiro pilar é o treinamento profissional. Eu sei que seria uma utopia falar nesse nível aqui na realidade brasileira, mas lá já acontece isso. A primeira coisa que ele vai ser direcionado é poder restabelecer as conexões que são possíveis para aquele domicílio onde ele mora, a cidade que ele vive, o entorno, o bairro, se ele vive de aluguel, se não vive de aluguel, se tem uma profissão, se não tem uma profissão. E dentro da instituição, ele começa a ser treinado em alguma área pertinente à sua profissão, aquilo que vai lhe gerar alguma receita quando sair dali. O segundo pilar que a instituição promoveu e defende é a educação. Então, ali também ele é orientado e são criadas estratégias e meios para que ele conclua os estudos, estude para concursos e, enfim, possa entrar numa faculdade, realize os seus desejos do ponto de vista acadêmico. Também considero utopia e bastante utópico aqui no Brasil sonharmos com isso nas clínicas. Mas eu acho que podemos sim defender a dependência química e o tratamento como uma questão de saúde pública para que juntemos instituições e órgãos e organizações afins que possam juntas somar e fazer um pool que possa dar apoio a esses dependentes que estão, no momento, internados em instituições sem o direito de sair. E tem mais, a instituição dá suporte para que ele encontre trabalho e para que ele consiga um lugar de moradia que seja mais adequado à sua realidade. Existe também um movimento dentro da instituição para refinar o currículo vitae daquela pessoa. Então ali ele pode, dentro do parâmetro de realidade, ver até onde ele tem possibilidade e o que ele pode conquistar com o conhecimento que ele tem até aquele momento e quais os passos que ele precisa dar para aumentar o seu conhecimento, a sua qualificação profissional, a fim de ter um futuro melhor. Um outro aspecto muito interessante é que nessa fase, nesse segundo momento, eles também apoiam e incentivam as artes e os esportes. E aqui eu posso compartilhar com vocês duas coisas. Eu trabalhei numa instituição onde, quando conduzia os grupos, eu sugeria que fizessem esquetes para apresentar passos, para apresentar os materiais terapêuticos. E vocês não têm noção e dimensão do quanto isso é produtivo terapeuticamente. Aqui eu gostaria muito que as instituições de tratamento experimentassem, se permitissem mais esse tipo de trabalho,
porque é uma coisa que é lúdica, prazerosa e que faz com que lá dentro eles consigam também assistir uns aos outros e, como é num contexto de esquete, se tornam plateia e se veem os personagens reciprocamente. A cada momento que um grupo vai apresentar, o outro grupo se identifica e assim a coisa acontece e é uma troca bastante interessante. A cereja do bolo deles é que ao fim e ao término do tratamento, eles ainda conseguem liberar algumas linhas de microcrédito e também proporcionam a franquia dos produtos que são produzidos na instituição para venda nos locais onde esses pacientes vão morar. Óbvio que isso aí também eu acredito que esteja um pouco distante da nossa realidade, mas vale a pena almejarmos e sabermos que isso acontece em algum lugar do mundo. E aí eu trago para vocês as 3 maiores lições que esse projeto, que essa clínica elegeu como lições que ela aprendeu com a reinserção social. Primeira lição: reinserção social não pode ser considerado um momento posterior ao tratamento. A reinserção social precisa ser parte integral do tratamento. Segunda lição: investir em qualificação profissional e educação é o melhor caminho para gerar uma reinserção social de qualidade. E terceiro, o engajamento da família nesse processo é muito importante e é um fator que pode melhorar consideravelmente os níveis de recuperação de múltiplos anos. 2 coisas me chamaram a atenção. Eles consideram muito importante preocupar-se com a moradia do indivíduo, saber aonde ele vai morar, em que circunstâncias ele vai morar. E a outra coisa, eles reforçam e incentivam a conexão com a clínica no momento posterior à alta, sugerindo e apoiando e fazendo com que pacientes mantenham a conexão através do voluntariado. E aí eu chego à minha conclusão, voltando para a realidade que eu vivo, que eu acompanho há 18 anos, que é o tempo que eu tenho como consultora de dependência química. Por que não trazer um pós-tratamento de verdade para as clínicas e instituições que acolhem dependentes químicos no Brasil? Ora, o pós-tratamento não pode ser a ida do dependente ao contexto anterior. O pós-tratamento, o ideal é que seja um grupo específico de pós-tratamento. Ele pode até acontecer dentro da clínica, mas ele precisa ser um grupo direcionado para pessoas que estão na rua. Se algum interno quiser assistir aquele pós-tratamento, até para ver a dimensão do problema que ele vai passar no futuro quando ele tiver alta, ótimo, isso pode acontecer. O que é errado é o pós-tratamento ser o indivíduo que está na rua e passar um dia dentro da clínica acompanhando os trabalhos que são direcionados a quem está lá dentro. Então eu digo a vocês assim, por que não investir nos primeiros 2 anos, que é o tempo que a Organização Mundial de Saúde diz que você só entra em recuperação quando você está 2 anos limpo. Depois ela diz que você só é considerado recuperado depois de 5 anos limpo. Então, no primeiro momento, sinceramente, grupos de ajuda mútua, psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, tai chi, terapias alternativas, acupuntura, esporte, música, lazer, retomada da vida acadêmica, workshops, seminários. Entenda, às vezes o dependente químico não está no momento que vai conseguir de pronto voltar a estudar, mas talvez se ele for acompanhar um workshop de uma área profissional que ele gosta, que seja um dia, isso vai dar a ele uma sensação de satisfação, uma motivação maior e talvez venha a impulsioná-lo à retomada da sua vida acadêmica e laboral como um todo. Participar e ter vínculo com grupos que favoreçam a abstinência ao uso e abuso de drogas, sejam esses grupos religiosos ou não, mas é importante que o paciente tenha esse hábito de estar pertencendo a grupos que vão apoiá-lo em seu não uso de nenhuma substância que altere seu humor. Também temos a terapia ocupacional, que nada mais é do que a ciência que consiste em observar e conduzir o ser humano e a forma como ele se relaciona com os outros e com as suas atividades. A terapia ocupacional, quando ela vem para o universo da dependência química, ela vem para poder ampliar o repertório de situações prazerosas
e que muitas vezes o dependente nem sabe que ele gostaria de fazer aquilo, que aquilo é uma alternativa de hobby, de lazer para a vida dele, que aquilo pode trazê-lo sensações que vão com certeza reproduzir o mesmo grau de satisfação que em outrora a droga fez. E por fim, a atividade física, que pode auxiliar e muito no desmame de medicações, pode fazer com que o dependente aumente a sua qualidade de vida, melhore sua condição física e de saúde, enfim, tudo isso que foi citado aqui, as terapias complementares, a ajuda médica, psiquiátrica, psicoterapêutica, os grupos de ajuda mútua, os grupos de convivência religiosa ou não, tudo isso é o que deve ser explorado numa reinserção social de qualidade, o exercício à cidadania, orientar esse dependente químico, o que falta de documentação, o que ele precisa tirar, o que ele tem feito da vida dele como cidadão ativo na sociedade. Tudo isso a fim de minimizar e conseguir resultados maiores nos 3 maiores desafios que esse projeto italiano detectou, que é fazer o dependente químico reinserido socialmente, administrar seu dinheiro e ser autossustentável. A segunda, manter esse indivíduo longe de amigos e hábitos de ativa. E o terceiro, que é manter um equilíbrio entre vida laboral, vida social e recuperação. Então, no primeiro momento, ele vai ter a oportunidade de usar muitas ferramentas quando sair da internação. E à medida que a vida dele vá melhorando, ele mesmo, a partir de 2 anos de recuperação, já tem consciência de saber quais dessas ferramentas o acompanharão para o resto da vida. E assim conduzir de forma satisfatória uma recuperação de múltiplos anos.